Olá você! Boa tarde, ou quem sabe boa noite para você que está pegando a aula gravada. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho, com mais uma aula excepcional para você, do desafio. Aula de climatologia, um assunto que cai bastante no Enem. Digo que cai bastante não somente, mas que cai todo ano. E esse ano seria aquele ano de cair mais, porque novamente, infelizmente, novas anomalias climáticas surgindo e a situação realmente está ficando periclitante. Temos então aqui o papel de esclarecer muito dessa questão climática. Em primeiro lugar, a climatologia, enquanto conceito, você está vendo aí, é aquilo que nós chamamos de parte da geografia que analisa os climas, a sua gênese, a sua evolução, a sua dinamicidade. Mas temos aqui logo de início uma pergunta. Clima e tempo são a mesma coisa? Bem, em primeiro lugar, não. Clima é algo mais efetivo. Tempo é algo mais temporário, momentâneo. Tempo seria o comportamento atmosférico em um determinado lugar. Processo momentâneo. Então, nesse momento, eu queria deixar bem claro que tempo, você tem o verbo estar. Então, o tempo está relacionado a determinado contexto. O tempo está relacionado a determinada situação. Já o clima seria a sucessão habitual e regular dos tempos atmosféricos em determinada região. Então, seria o verbo é, o tempo é. Por exemplo, você não verá a moça ou o moço do tempo, até você já sabe, é o moça do tempo, o moço do tempo. Ele não vai falar, nesse momento, em Macapá, estamos com tempo equatorial. Não, vai falar, o tempo está com umidade relativa alta, está com temperatura elevada, temperatura mínima, pancadas isoladas durante o período, e você começa a perceber a situação então. Então, clima e tempo não são a mesma coisa. É que nem aquela velha cantada que você está numa danceteria e você fala para a menina, você sabe a diferença entre clima e tempo? Não sei por quê. É porque clima é o que está rolando entre a gente, tempo é o que nós estamos perdendo. Olha só, pessoal, só para descontrair. Pois bem, o tempo, ele tem muito a ver também, pessoal, com as camadas da atmosfera e o clima mais ainda. Então, observe o seguinte, quando a gente fala em camadas da atmosfera, você tem a troposfera, que é essa camada onde nós estamos, você tem a estratosfera, a menosfera, a termosfera e a exosfera e depois o espaço sideral. Observem que no espaço onde nós estamos nesse exato momento, nós temos nesse quadro 20 graus Celsius na superfície terrestre. Isso na versão do clima-tempo. Logo em seguida, após 11 quilômetros de altitude, nós temos a estratosfera. E nessa estratosfera você tem a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela está fazendo aquilo que muita gente já sabe, está filtrando os raios ultravioleta, alfa e beta, fazendo com que a gente não derreta. Logo daqui a pouquinho vamos explicar um pouco da questão do efeito estufa, trabalhando também essa questão de que ele não é, sim, o impacto ambiental é um processo natural. O que você tem dessa questão do efeito estufa nada mais é do que nós temos um problema de avanço dos problemas que vão agilizar esse processo climático. Logo depois dessa camada de ozônio, você tem, depois de 30 quilômetros de altitude, você já tem a menosfera, onde você encontra os raios cósmicos, aqueles raios que podem providenciar mudanças de clima, mudanças de temperatura a partir do momento, dependendo da área onde nós estejamos naquele momento no planeta Terra. Então, os raios cósmicos agem de maneira um pouco diferenciada ou muito diferenciados nos polos norte e sul. Depois de 80 quilômetros de altitude, você já tem a termosfera, e essa termosfera, pessoal, você já vai ter aí menos 95 graus centígrados, você tem um momento muito frio, extremamente frio. Lembra daquele momento lá, lembra do filme do Homem de Ferro, quando ele está subindo naquele primeiro momento com a sua armadura,
e a armadura começa a congelar. Esse momento ele já está passando da termosfera. Observe bem o seguinte, passando de 80 km para 650 km, você chega no espaço sideral e você já está na exosfera, onde você encontra aquele componente que são os foguetes chegando no espaço sideral, coisas do tipo. Observe bem que o raio solar ele vai adentrando no planeta nessa sua difusão e vai chegar no nosso contexto de troposfera e novamente você vai voltar naquele primeiro momento e vai dizer o seguinte: nós precisamos entender, meu querido amigo, minha querida amiga, que você tem nessa análise o elemento climático e o fator climático. A gente coloca aqui de maneira principal elemento climático, temperatura, umidade, pressão, mas também temos o vento e também temos as precipitações, principalmente as chuvas, tá bom? Lembrando que os fatores climáticos, maritimidade, continentalidade, relevo, altitude, vegetação, massa de ar, latitude, são os fatores climáticos, aqueles que irão interferir no clima. Já o elemento climático vai caracterizar o clima, ou seja, o elemento climático tem mais importância. Bem, aqui no terceiro momento, a gente precisa entender também, para que a gente compreenda a questão da temperatura, os albedos. Albedo, você trabalha muito em química, trabalha muito em física, ou físico-química, vamos colocar assim. Albedo é a reflectância, Sol batendo na superfície terrestre, refletindo em determinado momento, muito ou pouco desse raio solar. Então, essa reflectância ela vai se caracterizar pela maior ou menor capacidade de um corpo de refletir esse bendito calor. Por exemplo, bem aqui, da esquerda para a direita, nos quadros menores, você tem um campo relvado, você tem um deserto de areia, um campo nevado, você tem aqui uma área de cultivo de trigo, você tem um terreno lavrado e você tem um asfalto. Pois bem, o campo relvado, a relva, né, as graminhas, tem de 15% a 30%. É uma razoável reflectância. O deserto de areia já aumenta um pouco mais, vai de 25% a 45% grau de reflectância. Agora observe a neve. Campo nevado, quase 100%. Por quê? É aquela questão da cor, pessoal. A neve tem a cor branca. A minha camisa é branca. Uma parte do fundo onde eu estou é preto. Então, o preto ele absorve mais calor. O branco ele reflete muito mais calor. Se você está com uma camisa preta e outra pessoa está com uma camisa branca, essa camisa branca vai refletir mais calor. A camisa preta, ela vai refletir bem pouco calor, ela vai absorver calor. E aí você tem um terreno lavrado, foi lavrado para cultivo, né, 15 a 20, e olha o asfalto aí. Olha o nosso vilão para o calor. O asfalto vai de 5% a 20% no máximo de reflectância, ou seja, o asfalto que tem a cor enegrecida, uma cor preta, ele absorve calor. Por exemplo, choveu, bateu durante 5 minutos a 10 minutos chuva, água no asfalto, essa água vai evaporar, porque o asfalto está com uma força bem maior de concentração de calor. Então você tem inclusive, né, o que nós chamamos de calor latente e a bendita dilatação volumétrica, e você vai entendendo, meu caro e minha cara, porque muitas vezes esse asfalto ele vai trincando, ele vai quebrando e surgindo aqueles buracos nesse asfalto, tranquilo? Então não esqueçam, meu querido, minha querida, que a questão do albedo também cai no Enem. Também vai estar trabalhado em questões de química e física e geografia também. Então, trabalhar albedo é trabalhar o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Tranquilo? Aqui você tem numa foto maior, você tem aqui o sol batendo, né, na reflectância naquela montanha mais alta, praticamente aí você está vendo que as montanhas altas têm maior reflectância porque no ápice da montanha você tem neve. Na área da floresta você tem 10% a 20%. A floresta tem uma cor verde bem mais intensa, é um verde mais escuro.
Você tem aqui uma área lavrada, um pouco mais, porque é um pouquinho mais claro, né, a área lavrada. Você tem aqui o asfalto de 5% a 10%. Você tem uma área de habitação de 20% a 40%. Você tem a área do oceano de 35% a 50%. Então, você vai entendendo também que o índice de calor refletido pelo oceano é maior e retido pelo continente é bem maior do que se possa imaginar. Então, no oceano é menor e no continente é maior. Não esqueça, então, do albedo. E aí vamos entrar de cabeça aqui, meus amigos e minhas amigas, no elemento climático. Vamos começar com a temperatura. Observe bem. A temperatura ela tem total ligação com o Sol. Então, observe bem aqui, novamente, aquela questão do tempo, né? Ali em cima, vamos dizer, numa área, uma cidade fictícia, né? Hoje, a máxima temperatura é 22 graus e a mínima 19. Observe que na máxima aparece uma nuvem com chuva. Então, o cara vai dizer do tempo, né? Que nesse momento da máxima poderá haver precipitação. Pode haver pancadas esparsas durante o período em algum momento desse dia. Amanhã, a mínima está 17, caiu. Mas a máxima subiu bastante, sendo que a máxima aparece bem aqui, o símbolo, né, de uma nuvem com relâmpago e o sol. Então, o momento é de nublado, o tempo está nublado, com pancadas esparsas, com sujeitos a trovões, tempestades e tudo mais. Agora, observe bem para o seguinte, eu queria deixar bem claro que a amplitude térmica, ela acaba sendo, pessoal, aquela diferença entre a máxima e a mínima. Nesse caso, nessa cidade fictícia aí, você tem do lado de amanhã uma amplitude térmica bem maior, 10. Já no lado do hoje, uma amplitude térmica de 3 graus. Quando chegamos a 10 graus de diferença de amplitude, então dizemos que a amplitude é alta. Menos de 10 a amplitude é pequena. Só que vem aquela história, né? Poxa, professor, mas eu fiquei sabendo que em Macapá ontem a mínima foi 25, a máxima foi 30. Então, nesse momento, 5% não é uma amplitude térmica alta. Mas teve momentos, em outros anos, que chegou a 35 e a máxima foi 35 e a mínima foi 22. Aí já dá 12, 13%. É uma amplitude térmica maior, bem maior. Só que eu queria que você observasse o seguinte: em que momento na cidade de Macapá você terá essa mínima? Você vai ter essa mínima no horário da madrugada. Não esquece. O sol foi inclemente, foi a pino durante o dia, absorvemos o calor no planeta, absorvemos no solo, e durante a noite há uma reemissão desse calor. Já não é mais o ultravioleta, é o infravermelho que está saindo do nosso planeta. Só que essa quantidade de calor que está saindo, ela pode ser retida, novamente, a questão do efeito estufa. Então, o que é que você está observando? Você está observando que o nosso solo, ele acaba diminuindo essa possibilidade de reemissão quando você tem fatores que podem impedir essa saída de calor. Dentre esses fatores pode haver os gases estufa, os gases como o gás metano, CH4, os gases estufa como CFC, clorofluorcarbono, o próprio o gás carbônico, vamos colocar assim de modo geral. Então, o que vai acontecer é que essa saída de calor pode diminuir, ou seja, a amplitude térmica seria somente em, no máximo, 2, 3 horas do período da madrugada, e por isso muita gente acaba nem sentindo essa amplitude, correto? Outra coisinha interessante, vai observando aí, né, no nosso desenho, né, que as áreas mais baixas têm uma irradiação diferente. Observe bem no desenho aqui, embaixo à direita. Em metragem, você tem aqui a cidade de Santos, que tem uma altitude de 2 metros, no máximo, e uma temperatura de 22,6 graus.
Você tem São Paulo, altitude que vai beirando até passando os 800 metros, a temperatura já é menor, 20,6 graus Celsius. Vai em Campo de Jordão, que ultrapassa 1.850, chega a 2.000 metros, lá no interior de São Paulo. 1.740 metros a 2.000 metros. A temperatura baixa bastante, 11,3. Ou seja, quanto mais alto for a cidade, menor é a irradiação. Quanto mais baixo for a cidade, maior é a irradiação. Exemplo, Macapá, a irradiação ela é bem maior. Nós não temos uma altitude maior de que 2 metros aqui, nós estamos numa área de planície. Uma outra coisa importante, se você vê o desenho aqui do lado esquerdo embaixo, você vai observando que o nosso mapa mundi aqui, as áreas de polos norte e sul estão um azul escuro para o azul bem mais escuro. Então, quanto mais escuro, mais frio. E quando tu vê a parte equatorial, você vai vendo aí um vermelho indo para um vermelho bem escuro, né? Praticamente aí é um lilás. Então, você tem uma irradiação maior, vai observando então que há uma incidência mais perpendicular nas regiões mais próximas do Equador. Já quando o nosso planeta ele está nos polos, o raio solar praticamente nem bate no polo, vai passando direto, e por isso que os polos norte e sul são congelados, correto? Lembrando a todos que o polo sul ele é mais frio que o polo norte, porque ele tem uma altitude maior. Lembrando que a Antártida é o 6º continente. A Antártida é um continente e tem locais ali que passa de 800 metros. Ou seja, como eu falei, maior a altitude, menor a irradiação, maior o frio. Já o Polo Norte não é um continente, é uma área do Oceano Glacial Ártico, pegando pedaços aí do Alasca, do Canadá, da Europa, da Rússia, de modo geral, que está na Europa e na Ásia, na Eurásia, né? Então, você tem uma área oceânica com pedaços de continentes. Ou seja, Polo Norte, em suma, é menos frio que o Polo Sul, só que ambos são extremamente frios, com climas que chegam, temperaturas que chegam bem abaixo de 10, de 15, de 20, abaixo de 0. Correto? Então, essa é a temperatura. Então, você vê que a gente analisou a questão da reflectância, analisamos a questão da incidência maior ou menor de irradiação dependendo da altitude. Olha bem aqui, pessoal, a umidade. Eu queria que você prestasse bem atenção numa coisinha aqui, pessoal. Umidade. O que é umidade? Está relacionada à quantidade de água que a gente tem no estado gasoso na atmosfera. Por exemplo, uma certa conhecida minha falou e deixou bem claro que uma amiga dela que veio do Mato Grosso do Sul disse: querida, parece que eu estou respirando água. Observe bem que na questão conotativa, gramatical, está errado. A gente não respira água, a gente respira oxigênio. Agora preste bem atenção, dá para entender tudo isso no seguinte: quando você fala em estar respirando água, é porque você tem uma umidade muito maior do que o normal. Muito maior do que o normal, porque aqui no nosso estado, na região amazônica, na parte equatorial, você tem uma umidade muito maior, porque você tem uma questão de insolação maior, uma irradiação maior, você tem retenção maior e você tem uma umidade maior desse calor, então esse calor vai evaporando. Então, quanto mais você percebe, mais você tem esse vapor d'água. Observe aqui da direita para a esquerda lá embaixo, uma área florestal com fumaça. Aí vem aquela pergunta: essa área florestal, ela está pegando fogo? Não. Essa área está com uma umidade muito alta, em determinado momento, geralmente da manhã, pessoal, lá entre 6 da manhã, 7 da manhã, você vê essa fumaça. Teve vezes aí que a gente já viu em Macapá, já vimos em Belém, em outras cidades próximo da linha equatorial, onde a umidade ficou tão alta nas nuvens, ficou tão pesada de água evaporada, que a nuvem vai baixar. E aí você tem aquele fenômeno da neblina, correto? E aí o que vai acontecer? Essa questão toda, ela vai envolver a própria localização geográfica de muitos locais como o nosso, né? Bem aqui no desenho do meio, você tem o mapa da América do Sul.
Aí você tem no número 1, calor equatorial, observe bem, calor equatorial, né? Chegando na parte litorânea, não esquece que isso daí é a massa equatorial atlântica, e ela vai se juntar com a massa equatorial continental. Observe aqui que você tem a umidade, né, gigante, né, da floresta, e o que vai acontecer? Esse vento, que é um vento que passa a ser contralísio, ele vem e bate, vamos dizer assim, pessoal, no obstáculo natural, que está aqui à esquerda do continente, que é a Cordilheira dos Andes. E o que vai acontecer? Já vai derrubando água ali pela parte do centro-oeste e vai chegar na parte sul-sudeste. Em determinado momento, eu queria deixar bem claro, pessoal, que sim, de fato, estados como São Paulo, estados como Paraná, o próprio Mato Grosso do Sul, receberam uma umidade gigante desse fenômeno que chamamos de rios voadores. São verdadeiros rios que estão sobre nossas cabeças, pela troposfera. Esses rios evaporaram, formaram gigantescas nuvens que estão vindo através da indução do vento para a porção sul do nosso país. E às vezes chegam até em porções da Argentina, do Uruguai, do Chile, em determinado momento, chega até a sair da América do Sul. O problema todo é justamente a destruição dessa floresta. O problema todo é a queimada da floresta. Observe bem a questão ambiental. O Enem, pessoal, trabalha a questão ambiental desde a sua primeira edição, em 1998. Então, provavelmente, ano passado, se você ver direitinho, praticamente não caiu muito a questão ambiental. Então, esse ano a questão ambiental vem de maneira gigantesca. E aqui do outro lado nós temos a questão do ar seco. Observe só a questão, olha embaixo desse quadradinho. Observação, 31% a 40%, temos que ter cuidado. Vamos ter que ter mais atenção quando baixar de 30 para 21, ficar entre 30 e 21, atenção. Quando chegar em 12 a 20 é alerta. Ano passado teve aí, se não me engano, acho que foi Goiás ou Mato Grosso do Sul, que chegou a 7 graus. Desculpa, 7% dessa quantidade de umidade, ou seja, já estava abaixo do que nós chamamos fator emergencial. Nesse momento, quando chega abaixo de 20, os estados, os municípios, né, acabam suspendendo temporariamente a educação física a nível escolar particular ou privado, ou público. Então, você acaba tendo muitos problemas de saúde em pessoas mais velhas, em crianças, em pessoas que já têm a comorbidade problemática, né? Então, a umidade, pessoal, poderá cair no Enem. E lembre bem, a umidade é, sem sombra de dúvidas, um dos principais elementos climáticos aí. Aí chegamos aqui numa coisa que vem bastante na prova do Enem, os climogramas, pessoal. O que é um climograma? Você já deve ter visto isso em alguma prova, algum livro. Gráficos que representam o comportamento atmosférico de uma determinada região, baseado em duas variáveis: temperatura, o grau de irradiação do calor, e a pluviosidade, que é o índice de chuva no determinado local. Por exemplo, aqui, lá em cima à esquerda, tem o clima equatorial em Manaus. Você tem uma pluviosidade elevada nos primeiros meses, até o mês de maio. E observe bem que a temperatura tem uma ascendente justamente a partir desse mês. Quando tu pega, por exemplo, lá no meio, lado direito, clima semiárido, Juazeiro, bem aqui, ó, bem aqui nesse meio, Juazeiro na Bahia. Observe que a partir de junho, praticamente você não tem chuva. Por quê? Porque tu estás falando da sub-região sertaneja do Nordeste. Então, ali você já tem a temperatura já bem elevada lá em cima. Aí você tem bem aqui embaixo, né? Paraná, clima subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio. Curitiba. Observe que lá chove regularmente, mas não é aquela chuva gigantesca como se pensa. Claro que tem alguns momentos do verão que chove realmente a partir de dezembro, janeiro e tudo mais. Mas normalmente a temperatura tem uma queda, até pela própria questão
da localização geográfica da capital paranaense. Então, o climograma é importante para indicar a dinâmica climática em determinadas localidades diferentes, principalmente. E não esquece, temperatura e pluviosidade na barra de análise aí. Os climogramas já caíram bastante no Enem, desde o ano de 98 até 2010 caíram bastante. Deram uma quedinha, voltaram de novo, e pode ser que venha a cair. Está dentro do contexto bem nosso, a nível de Enem. Mais elemento climático importante, queria deixar bem claro que pressão, pessoal, é uma coisa que cai também em física, pode cair em química, mas é mais fácil em física. A pressão, ela tem muito mais análise quando você tem uma região mais baixa e, vamos dizer assim, é mais baixa, é menor. Eu vou colocar bem aqui, novamente, aquela imagem da cidade de Campo de Jordão, São Paulo e Santos. Olha só, novamente, bem aqui tu tens Santos com 2 metros, São Paulo com 800, Campo de Jordão 1740. Pois bem, em Santos você tem uma pressão maior do que em Campo de Jordão. Em Campo de Jordão, praticamente, você tem uma montanha, um planalto. Então, quem recebe, vamos dizer, a pressão, quem está na montanha, é uma pressão menor. Quem está na planície é uma pressão bem maior. É uma barra, é como se fosse uma coluna de ar achatando você literalmente. E então, quem está na montanha, a pressão é menor. A coluna de ar ela não é tão gigante quanto você está na planície. Sim, de fato, essa coluna vem lá de cima e vem dando uma pressão bem maior. E mais, pessoal, quando você está numa área bem mais alta, você tem um quantitativo de, vamos colocar assim, de oxigênio menor. Então, quando o sol vem, bate ali, o que acontece? Esse sol não vai dar tanto calor porque você não tem muitas partículas de oxigênio ali. De oxigênio e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Lá na área bem mais alta, a temperatura é mais baixa. Na área mais baixa, a temperatura é mais alta. Exemplo, Macapá, Belém, Manaus, Recife, são locais bem mais baixos em termos de altitude, então a pressão é maior e a temperatura tende a ser pouco bem maior. Já locais como Belo Horizonte, locais como Campo de Jordão, são locais mais altos, então tem uma temperatura menor, correto? Falando da questão pressão. Uma outra coisa importante, pessoal, bem aqui você está vendo na imagem, nas imagens do nosso globo. Da esquerda para a direita você tem um quadradinho, um retângulo, onde você tem o que nós chamamos de ventos saindo de uma área temperada, onde tem os trópicos, né? Trópico de Câncer em cima e trópico de Capricórnio embaixo. Indo na direção da esquerda para a baixa equatorial, seria a zona de convergência intertropical, ZECIT, que aparece muito aí no tempo, aparece muito em jornal, né? Então, a ZECIT tem esse vento que é alísio, levando determinado índice de pluviosidade maior ou menor para o índice equatorial. O que vai acontecer? Em determinado período, sim, de fato, esse vento passa a ser o contraliso, ele já vai sair justamente da área intertropical indo para a área temperada, já vai da esquerda para a direita. E aqui do outro globo você tem, onde tem o A significa alta pressão, e onde tem o B, baixa pressão. O A ele é amarelo porque ele tem mais calor, o B ele é azul porque ele tem menos calor. Observe aqui, pessoal, que lá no Golfo do México, bem aqui, ó, Golfo do México, você tem uma área de alta pressão. E essa alta pressão poderá fazer surgir ciclones, furacões, twisters. Então, nesse momento, sim, é perigoso determinados aviões passarem por lá. Determinado período do ano, sim, pode haver mais. Inclusive, pessoal, com essa questão da anomalia climática, vem aparecendo maior quantidade de furacão. Olha, por exemplo, nessa questão do Campeonato Mundial de Clubes, vira e mexe tem uma partida que tem um alerta e todo mundo para o jogo e o pessoal tem que sair do estádio para abrigos. Por quê? Pode haver uma outra situação de tempestades maiores, inclusive furacões, que podem gerar sinistros naquele local.
correto? E aqui do outro lado, você tem no outro retângulo aqui, o nosso mapa mundi, aí você tem novamente os ventos alísios saindo da posição mais subtropical para a posição equatorial, e você tem as zonas de camadas equatoriais levando esse vento bem mais quente. E observe bem, pessoal, que você começa a ter mudanças, inclusive, pessoal, nos oceanos. Em determinado período, os oceanos começam a ter mais água, menos água. Sim, tem a questão das luas, lua nova, maré de Cisígia e tudo mais. Então, o que está acontecendo, e pode ser uma questão tipicamente do Enem, a anomalia climática relacionada com o aumento do calor em determinados locais, nesse exato momento, estamos no iníciozinho do mês de julho, estamos tendo um avanço de altas temperaturas na Europa. Temperaturas que passam, pessoal, de 40 graus, com sensação térmica de 45, 50 graus. Alguém perguntou, professor Divander, sensação térmica seria o quê? Bem, sensação térmica, para que você nunca mais esqueça, tem a ver com vento e chuva. Então, tem a chuva e tem o vento. Então, de repente, você está acostumado com chuva, né? Aqui nos trópicos, né? Aqui na Amazônia, a gente está acostumado com muita chuva. Tem até o período do inverno e do verão amazônico. Não é um inverno e verão como a gente conhece, mas sim um período muito chuvoso, que é o inverno, e um período menos chuvoso, que é o verão. Então, está em julho, vai começar o verão amazônico. Vai chover menos, vai ficar mais quente. Já está muito quente. Só que nesse momento o tempo está mais quente do que se imagina em locais europeus, em locais estadunidenses. Um determinado jogador, acho que foi do Borussia Dortmund, falou que no Brasil é uma coisa diferente, porque você tem um vento, está quente, mas tem umidade. Lá é como se você estivesse, as palavras dele, dentro de um forno. Dentro de um forno. E aí aquela questão, poxa, dentro de um forno, pelo amor de Deus? Sim, anomalia climática. Temos que entendê-la, sim, como uma bendita questão do Enem. E nesse momento, queria deixar bem claro para todos que é uma questão garantida os impactos ambientais. A circulação atmosférica, então, que a gente está trabalhando aqui, novamente, né, analisando aqui células de Hadley, de Farrell e polar, novamente você tem o vento alísio, né, no sentido trópico de Câncer e Capricórnio, em cima e embaixo, respectivamente, indo da direita para a esquerda, e depois, justamente também do trópico de Câncer e Capricórnio, em cima e embaixo, vai da esquerda para a direita, indo na direção dos polos. Lembrando que você tem ar quente e ar frio. Não esquece, o ar quente, ele tem uma tendência absoluta de buscar as pressões mais altas. Então, aqui onde eu falei, Macapá, Belém, tem pressão mais alta, a temperatura vai ficar também mais alta, porque esses ventos vão trazer uma umidade, sim, grande, mas também a manutenção do calor vai ser gigantesca. Aqui nós temos, como eu falei anteriormente, formação do ciclone. Eu queria que você fixasse bem no desenho, preste bem atenção nesse desenho aí, que a água evaporada da superfície do oceano entra em contato com massas de ar frio. A massa de ar frio, ela vem de uma área mais temperada. Então, quando ela se choca com essa massa de ar quente, faz um espiral. E essa coluna de baixa pressão gera ventos em espiral e vai de uma coisa pequena para uma coisa enorme. Tanto é, pessoal, que existem furacões que são do tamanho de um pedaço de um continente. Aqui você vai observando, por exemplo, que o furacão, que a gente pode também dar o nome também de ciclone, ele vai ter uma ascensão numa área de muitas chuvas e superfícies oceânicas, gira no sentido horário no norte, no hemisfério norte, por conta do movimento de rotação. Bem, aqui tu tem o nosso planeta, lá embaixo, né, no desenho. Novamente você tem os nossos benditos ventos, né? E o que vai observando? Os furacões, eles estão se concentrando em áreas do Pacífico, do Índico e do Atlântico, principalmente no Pacífico e no Atlântico. Observem que muitas vezes você tem somente o olho do furacão, mar de 3 quilômetros. E aí você tem a altura praticamente 1 quilômetro e o diâmetro, mar de 1 quilômetro. Então, realmente, são pedaços gigantescos
que podem, aqui você tem um desenho, né, da esquerda para a direita, você tem a questão de ventos menores que 61, está balançando a árvore e não está gerando problemas na casa e nem na água. Na tempestade tropical, que vai até 117 km, observem que já tem um certo destelhamento da casa, a água está chegando próximo da casa e a árvore está quase quebrando. No furacão, no tufão, a água já chegou a invadir a casa. As árvores estão quebrando e o destelhamento está gigante. No super tufão, está acontecendo um sinistro pior, e o que vai acontecer é uma destruição praticamente gigante, infelizmente, podemos assim dizer, né, do local. Lembrando que, felizmente, né, os países, a grande parte é dotado de informações a nível online, né, a gente tem aí o sistema GPS, né, o sistema de sensoriamento remoto, que está conectado com computadores, que podem prever, não somente prever, como avisá-los que vai ter furacão, que vai ter inclusive tsunamis. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu a nível, vamos dizer assim, de 2004, naquele tsunami que atingiu o Sudeste Asiático, né? Infelizmente, simplesmente mais de 2.000 pessoas mortas. Aqui chegamos finalmente nos fatores climáticos, né? O fator climático é importante porque ele não é uma coisa somente secundária, mas é uma coisa que vai influenciar no clima. A questão toda começa com maritimidade e continentalidade. Pessoal, maritimidade e continentalidade. Nós temos aqui no nosso desenho uma área próxima do oceano. Observe que maritimidade tem sim muito a ver com o efeito do clima quem está próximo do litoral. Então, quem está próximo do litoral, por exemplo, alguém me perguntou, sou de Wanda, no Nordeste, só é seca. Não é bem assim. Porque na parte litorânea da Zona da Mata, você tem aquele vento que vem do oceano. Sim, ele é quente, de fato, mas ele é bastante úmido. Então, o litoral nordestino, ele é quente e úmido, né? Então, você tem assim uma maritimidade bem intensa. Aqui no estado do Amapá, nós temos também uma área de maritimidade, inclusive podemos dizer sim, que o litoral, inclusive o litoral aqui de Macapá e de Santana, recebe essa maritimidade. Só que, adentrando ao continente, o nome já diz, tu tens a continentalidade. E quanto maior for a distância da área que está no litoral para o interior do continente, a umidade vai ser menor e a probabilidade de calor aumenta. Agora tem um porém, pessoal. Se for em relação à Amazônia, a gente pode pegar, por exemplo, o seguinte: se tu pensas em Amazônia, estamos no litoral do Amapá, litoral do Pará e do Amapá, litorais do Maranhão, litorais amazônicos, recebem sim um fluxo gigante de umidade. Só que no interior da Amazônia, próximo do Acre, próximo de Rondônia, próximo do Vale do Javari, na cabeça do cachorro, você tem também muita umidade pela grande, gigantesca presença de floresta que vai nos dar aquela certeza de umidade também. Então, a Amazônia tem uma umidade gigantesca, gerando inclusive o que nós chamamos de equilíbrio térmico do planeta. Essa é a grande questão da Amazônia. Não esquece, durante o dia, nós já começamos a falar sobre isso, pergunta interessante essa pergunta, do Alieneu Pinheiro, porque todo furacão tem nome de mulher. É uma questão interessante, simples, mas interessante. Muitas vezes, os caras que estão estudando a probabilidade dos furacões, eles dão o nome de uma pessoa da família. Não estou dizendo que vai ser da esposa, que vai ser da sogra, que vai ser da filha. Mas é uma questão, vamos dizer, bem peculiar. É que nem o nome de determinados animais e vegetais, nome científico, né? O cara coloca, às vezes, uma homenagem, né, galera, de uma pessoa, de um deus, de um país, e assim vai. É uma questão bem interessante, mas é somente, peculiarmente, para homenagear alguma ou outra pessoa da sua família. Vai mandando suas perguntas aí. O pessoal está colocando aqui, o meu oráculo, ele está colocando as perguntas. Uma pergunta interessante, viu? Essa daí eu não colocaria no Enem, não, sabe? Mas eu provavelmente é uma boa para você responder. Bem aqui, galera, quando se tem essa questão da maritimidade, quando ela for maior, a amplitude térmica é pequena. Quando ela for indo para a continentalidade maior, o que vai acontecer? Aí, se a amplitude térmica ela vai ser diferente, pode chegar a 10 graus. Então, maritimidade e continentalidade tem a ver com a localização do espaço
vamos dizer, do local estudado em relação ao oceano ou distante do oceano. Fator climático interessante aqui também, a gente já tinha falado que chuva, no caso, precipitação é elemento climático, vento também, já começamos a falar também. Bem, aqui nós temos o fator climático, galera, interessantíssimo. Fala de relevo. Só que dentro da análise desse relevo, vamos falar de chuva. Por exemplo, tu tem aqui no sentido horário, você tem chuva orográfica, chuva convectiva e chuva frontal. Chuva orográfica, quando o relevo bloqueia a passagem dessa umidade. É simples, você está vendo aqui, vamos colocar aqui nesse desenho aqui, da parte direita onde está chovendo é continente, a parte onde está vindo o vento é uma parte oceânica. O vento vem e encontra um bloqueio, esse bloqueio é uma montanha, é um planalto muito alto. Então, na porção barra-vento, onde você teve o primeiro choque da umidade ou do vento com esse relevo alto, você vai guardar a umidade também na parte que vem seguinte. Então, nessa parte seguinte, na parte do choque, chove. Na parte que vem depois, que é a porção solta-vento, que vem depois do choque, você não tem muita chuva. Então, vai ter umidade. Isso explica, por exemplo, galera, um pouco da seca nordestina. A questão, Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, alguém falou, por que não implode tudo? Aí eu pergunto, onde vai colocar tanto material explodido? E a fauna e flora local? E as pessoas que moram lá? É uma análise bem insana, né? Aí depois você tem aqui, para a direita, a chuva convectiva. Observe bem, a chuva convectiva, ela também é chamada de chuva equatorial, chuva do calor excessivo. Você está vendo bem aqui, olha só, o ar quente está ascendendo, não esquece, o ar quente sobe. Aí você tem o ar frio descendo, aí vai ter um momento de passagem desse vento, vamos dizer, dessa umidade, na altitude resfriando. Vai resfriar lá em cima, então ela vai precipitar. Sempre que esse calor ascendente chegar lá em cima, vai encontrar essa massa mais fria, vai resfriar e vai precipitar. Então, evapora nesse local e chove nesse local. Evaporou aqui, choveu aqui. Chuva convectiva, chuva de convecção ou chuva equatorial. Tipicamente chuvas aqui da nossa região amazônica. E aqui embaixo tu tens a chuva frontal. Pelo amor de Deus, o nome já diz, frontal. Você tem uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Digamos que a massa de ar quente vem do Nordeste sertanejo. E a massa de ar frio vem da massa polar atlântica, lá do sul. Quando você vê o encontro dessas duas massas, na área do choque, na área de encontro frontal das duas massas, quente e fria, vai chover de maneira excessiva, inclusive. Tem caído bastante esse tipo de chuva, claro, né? Em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná. Até parte do sul e do Nordeste, do sul da Bahia, o litoral. Então, são chuvas frontais, que são vinculadas ao encontro de uma massa de ar fria, que é seca, e uma outra quente, que tem umidade, correto? Não esquece, o ar quente acende, resfria e precipita. Lembra um pouco a análise da chuva convectiva. Então, eu falei aqui de um fator climático chamado relevo, mas comentei também os tipos de chuvas para vocês, tá bom? Mais fator climático aqui, galera, que coisa boa de a vegetação. Novamente, pessoal, aqui você tem uma foto de vegetação de floresta e muita fumaça. Novamente vos digo, não é queimada. Você está vendo aqui uma coisa contínua, né? Parece que vai em toda a extensão, em todo o horizonte, né? Chegando em áreas até inclusive bem altas. Esse local aqui está recebendo esse grande acúmulo de umidade e, como eu falei, determinado acúmulo pode pesar e essa nuvem pode cair, fazendo a neblina. Pessoal, a vegetação é um ser vivo. Vegetal é um ser vivo. Ele é um ser autótrofo. Ele cria seu próprio alimento. E ao criar seu próprio alimento, ele cria seu alimento, ele cria condições de resfriamento, de aquecimento, de coloração com cloroplasto, gerando a clorofila, dando a cor verde na maior parte dos vegetais. No final do dia, esse vegetal transpira. Aí, quando chega o dia seguinte, 6h30 para as 7, o vegetal está molhado, porque ele transpirou. Quando vem as primeiras
ondas solares, esse sol bate na folha que está molhada e evapora essa água que foi transpirada, ou seja, evaporação da água transpirada, evaporação da transpiração, evapotranspiração. Está aqui a vegetação. Sou de banda, então, onde tem muito vegetal de floresta, tem muita evapotranspiração, então vai ter muita umidade. Perfeito. Novamente vos digo, a presença e manutenção da floresta amazônica em pé é uma realidade para que se tenha essa manutenção desse equilíbrio térmico. Sim, a Amazônia não é o pulmão do mundo, seria uma espécie de central de ar do planeta, porque ela dá esse equilíbrio aí. Não esquece, quando tu está num local quente, liga a central de ar, o teu oxigênio sai por lá, vem o ar frio, mas o ar quente sai do lado de fora. Tranquilo? Não esquece que o vegetal amazônico, ele absorve muito gás carbônico, remite oxigênio, mas ele também absorve muito oxigênio. Já os oceanos permitem, sim, criar muito oxigênio, principalmente com as algas. Tranquilo? Aqui você está vendo no mapa mundi, o local onde você encontra o maior índice de vegetação florestal. Você vai da América Central, América do Sul, centro da África, tem Madagascar, sul e sudeste asiático, e você vai percebendo aonde nós temos a presença dessa grande floresta como fator climático. Mas uma coisinha interessante aqui, novamente aquela análise da altitude, e novamente a gente volta à questão, pessoal, da pressão. Olha só aqui. Regiões da Terra que se encontram mais próximas do nível do mar, possuem menores altitudes. Logicamente, quem tem até no máximo 2 metros, planície, ou uma depressão abaixo de 0 metros. Quando tu vai surgindo com um local bem alto, como esse aqui, novamente São Paulo, 750 metros de altitude, a coluna de ar, como eu coloquei anteriormente, é menor. Logicamente, a pressão atmosférica também vai ser menor. Santos, que está no nível do mar, tal como Belém, tal como Recife, tal como Rio de Janeiro, tal como Macapá, maior coluna de ar, maior pressão atmosférica, maior índice de calor. E aqui interessante, pessoal, desse lado aqui da direita, nesse outro retângulo, você tem a altitude que vai de 1.000 metros a 8.000 metros, e você vai observando, observe bem o desenhinho aqui, fixa nele, olha, floresta, aí você tem uma área assim, meio que de cerrada, e vai subindo, floresta temperada, você tem coníferas, você tem uma taiga, depois você tem uma tundra, que é aquele vegetal que fica abaixo da neve, depois tem neve, uns lagos ali glaciais, fiordes, né? E aí o que é que você tem? Você tem uma altitude maior e você praticamente encontra floresta. Agora lá embaixo você encontra. Eu queria perguntar uma coisa para você, que já foi pergunta até de Enem. Quanto maior a altitude, menor biodiversidade. O local de menor altitude tem mais biodiversidade e, devido a isso, por conseguinte, você tem maior índice de produtos primários para a produção de commodities. E aí você vai compreendendo a situação. Eu queria deixar bem claro uma coisa, pessoal. A gente está analisando aqui clima, né? E tem mais coisa para falar. E essa nossa segunda aula, né? Na nossa primeira aula, a gente falou sobre conceitos geográficos, lembra? A gente falou de espaço geográfico, de paisagem, de lugar, de região, de território. E hoje estamos falando de clima. Só que a gente falta exercitar mais um pouco da aula passada, exercitar de hoje e concluir. Só que a gente vai dar aqui um intervalinho, a gente vai chegar no finalzinho da nossa aula, que a gente vai chegar agora no momento, inclusive eu vou conclamar vocês, chamar vocês para o nosso podcast. Daqui a pouco, você que pediu tanto a respeito de análise sobre a costa equatorial do Brasil e o petróleo, daqui a pouquinho nós teremos um podcast comigo, professor Nonato, professor Jorge Amanajás, professor Wirley e o nosso querido vice-governador Teles. Estaremos aqui daqui a pouquinho, às 19 horas. Conto com a sua presença nesse mesmo local, nesse mesmo canal. E para você, um grande abraço do professor Edivando, novamente aqui na nossa teleaula. E a gente se vê na próxima quinta-feira. E um grande abraço a todos vocês.